homem missionário, vocacionado por Deus para levar a sua palavra. Quando eu falo isso, Jeremias entrou no estado de depressão a tal ponto que no livro de Jeremias capítulo 19, a partir do verso 20, o livro de Jeremias capítulo 21, ele vai dizer assim: iludido eu estava, iludido eu fiquei. Por que essa expressão? A expressão que Jeremias ouve ali é porque Jeremias passou quase 40 anos do seu ministério, ele pregando a palavra, ensinando a palavra, falando do juízo da palavra, dizendo que Deus levaria o povo para o cativeiro, que veria o juízo, e Israel virava a prostituta de Baal. A tal ponto é que Deus chamou a Jeremias e disse: Jeremias, para de orar, porque não tem mais jeito para Israel. Eu vou ter que ensinar a Israel eles ficarem no cativeiro para aprender o que é servir ao Senhor. Então Jeremias, desesperado, Jeremias vai dar um grito dizendo assim: iludido eu estava, iludido eu fiquei. Mas quando eu disse que não falaria mais de Deus, o fogo se acendeu dentro de mim e eu não pude resistir e comecei a anunciar. Eu quero vos dizer desta noite, meus amados e queridos irmãos, que a pessoa que é vocacionada por Deus, eu estou falando vocacionada por Deus, não é chamado pelo homem, não é por boniteza, não é por status. Aquele que é chamado por Deus, ele jamais vai parar de querer fazer missões. Quando nós vamos pegar todo o Antigo Testamento, nós vamos ver homens que lutaram em prol da causa do Evangelho, homens que entraram em prol da causa, a tal ponto é que no livro de Ezequiel, capítulo 20, capítulo 30, verso 20, ele vai dizer assim: ó, e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, ou estivesse na brecha tapando o muro, mas a ninguém eu achei. Olha a preocupação de Deus com todas as nações, quando Deus vai dizer eu busquei. Esta palavra buscar é Deus estava procurando, Deus estava procurando alguém que pudesse anunciar. Haja vista que toda aquela geração ela já tinha se corrompido e Deus precisava de alguém para falar dos seus desígnios, para falar da sua palavra, para falar do seu juízo. A tal ponto é que Jeremias capítulo 5, verso 1, Deus vai dizer assim: Jeremias, se eu achar alguém dentro de Jerusalém, se eu achar um Jeremias, eu não vou levar o povo para o cativeiro. Vai e procura agora, se você quer saber. Jeremias foi lá, procurou e voltou triste dizendo: Deus, eu não achei ninguém. O interessante é que Deus estava usando a Jeremias, mas além de usar Jeremias, Deus estava dizendo: Jeremias, eu quero usar mais alguém, procura mais alguém. Meus amados e queridos irmãos, por mais que esteja um missionário nessa casa, por mais que esteja um pastor e um corpo ministerial nessa casa, Deus está procurando alguém nessa noite. Deus está procurando alguém nesta noite. E eu vou dar um tema desta mensagem: Deus procura o missionário cheio. Mas escute isso aqui: você não se torna missionário de uma hora para outra. Você não vai se tornar um obreiro de uma hora para outra. Você não vai se tornar um dirigente de ciclo de oração de uma hora para outra. Você não vai se tornar líder de oração ou líder de qualquer departamento dentro da igreja de uma hora para outra. Primeiro você é chamado por Deus, depois você é capacitado por Deus, e depois Deus vai fazer. Olha para mim. Há um dito popular em nosso meio que diz que só Jesus, meu irmão aqui que todos os tempos usou essa expressão, que Jesus, nem Jesus sabe o Deus que vai votar. Você crê nisso? Será que eu comigo, senão eu não vou nem pregar. Meus irmãos, você crê que Jesus não sabe o Deus? Você crê? E o verso 7 aqui. Ouça isso aqui, irmão. Ouça isso aqui. Isso aqui eu tenho vivido um tempo de angústia pregando na Evangelho. Meus amados, eu vou ser sincero que o senhor era pregador itinerante. Rodei quase todo esse Brasil pregando o Evangelho. Mas teve um dia que eu estava na minha casa, e desde quando eu aceitei Jesus, pastor Alexandre, eu tive o desejo de evangelizar. Eu tive o desejo de me tornar missionário. Mas caiu no esquecimento, porque quando a gente começa a pregar, a gente gosta de estado. Quando a gente gosta de pregar, a gente gosta de se mostrar. E querem levar atitude missionária só para dizer que ele faz uma coisa, na verdade não faz nada. Nem gosta de ler a Bíblia. Na verdade, nem lê a Bíblia. Nem lê a Bíblia um ano. Você tem 365
vai ler a Bíblia. Ele não consegue, ele não pode funcionar. Porque o missionário ele tem que conhecer. E eu vivi uma vida. Olha, presta atenção, por favor. Você que está aqui dentro, você tem vontade de fazer missões, você é chamado para alguma coisa dentro da casa de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai falar contigo como Deus falou comigo. E no maior momento da minha vida ministerial, no maior momento da minha vida ministerial, eu já estava sendo conhecido por todas as partes. Aí Deus falou assim: olha, a senhora precisa sair de cena. Glória a Deus, eu estava no monte, e Deus falou comigo: olha, você sair de cena. E eu disse: Deus, eu não entendi o sair de cena. Ele falou: quero você para missões. Eu disse a Deus, eu questionei naquele dia, eu disse: Deus, hoje eu sou um missionário. Ó, já peguei por cada cidade, já ganhei uma pancada de alma do Senhor. Eu tenho ativo um grupo de evangelismo. O Senhor quer que você seja missionário e falar pouco. Você precisa agora regar a si mesmo. Olha o que o verso 7 vai dizer. Amados, eu gosto de Bíblia. Bíblia, por favor, todo mundo aberto. Quando Jesus ele ressuscitou já no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou, a preocupação dos discípulos era qual era a volta ou qual era o tempo que ele ia restaurar todas as coisas de Israel. Porque havia um conceito em Israel que o Salvador Messias ele livraria a Israel das garras ou do poder do império que reinava na época, chamado Império Romano. Então o povo judeu ele achava que quando Jesus ele levantou-se para ser o profeta da época, e Jesus alto se proclamando, e eles reconhecendo que ele era o Messias, eles acharam que Jesus ia restaurar Israel e ia voltar a governar Israel em paz. Mas Jesus ele estava dizendo: meu filho, o reino que eu estou vos oferecendo não é este reino aqui, o reino perecível, aonde a traça corrói, aonde tudo passa. Eu estou falando de um reino eterno. Aí eles questionaram quando Jesus disseram assim mesmo: Senhor, quando é que você vai vir? Antes da morte. Jesus disse: a sua voz não pertence a essa vida. O tempo dessa vida é do seu próprio Pai. Mas quando você coloca o livro de Atos capítulo 1, presta atenção aqui. O livro de Atos capítulo 1, verso 7, ele vai dizer assim: ó, agora não vos pertence saber os tempos das estações que o próprio Pai, para quem entende um pouquinho de português, não desfazendo de ninguém, a gente sabe que uma palavra ou uma conotação de uma palavra, ela dá uma diferença do sentido do texto. Então Jesus não voltou aqui em terceira pessoa. Jesus ele disse assim: ó, não vos pertence saber vocês, mas somente a um, porque ele e o Pai eram um. Ouça. Aí Jesus vai chamar ele e vai dizer assim: ó, mas ficai agora aqui, porque vocês vão receber a virtude. Perceba uma coisa: eles já estavam com o Espírito Santo. O livro de Marcos vai dizer assim: ó, antes de, na última ceia, Jesus soprou o Espírito sobre eles. Agora há uma diferença: eles estavam com o Espírito, mas o poder não era manifestado na vida deles. Escute isso aqui que eu vou lhe fazer entender agora. Você está com o Espírito de Deus na sua vida. A partir do momento que você levantou a mão e aceitou a Jesus, automaticamente você recebeu vida. O Espírito Santo é vida. Mas o poder do Espírito ainda não foi manifesto na sua vida. É por isso que Jesus vai falar: ficais, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês ainda receberem de poder. Ou senão, ficais agora e recebereis a virtude. A virtude aqui quer dizer o poder do Espírito que há de vir sobre vocês. Mas fica em Jerusalém. Depois que você se chegar em Jerusalém, você pode ir para a Judéia. Depois que você se chegar e for para a Judéia, você pode ir para Samaria. E depois de Samaria, você está liberado para ir para os confins da terra. Isso aqui eu entendo sobre as quatro fases do missionário. A primeira fase, o missionário ele começa fazendo missões dentro da sua casa. Porque, amados, a nossa casa primeiro, para o homem, ele é pastor primeiro dentro de casa. Para a mulher, ela é missionária primeiro dentro de casa.
E você não pode fazer missões dentro de casa se você briga com o seu marido, se você xinga os seus filhos, se você amaldiçoa, se você é homem e sua esposa não é crente, você amaldiçoa, você xinga, você fica com palavras de baixo escalão. Você não pode fazer missões enquanto você não resolveu o caso de dentro de Jerusalém. Aí depois que você resolve o caso de Jerusalém, você agora é chamado para ir para a Judéia. A Judéia simboliza o nosso bairro. O nosso bairro. Você sabia que existem 3 tipos de evangelização? O primeiro livro para a primeira evangelização chama-se palavras ditas. A dinâmica. Você evangeliza primeiro com palavras. Segundo, você evangeliza com obras. Como é com obras? Com o poder do Espírito na sua vida, a virtude. Paulo, quando falava de Jesus, para ele provar que Jesus estava vivo, ele operava sinais, prodígios e maravilhas através do nome de Deus. E o terceiro, você evangeliza em silêncio. O seu exemplo é o maior poder de evangelismo aonde você chegar. Aonde você passar, as pessoas têm que ver que você é um cristão, um servo de Deus, um imitador de Cristo. Quando as pessoas verem isso, as pessoas vão abrir a boca e vão dizer assim, ó, eu quero